Hoje nós estamos dando início a uma série com um tema que eu agradeço que vocês estão aqui essa noite. Porque quando a gente lançou a ideia do tema, uma pergunta era: quem gosta de ir no hospital? Ninguém gosta de ir no hospital, então tem chance da igreja estar vazia. Tanto é que eu tive a ideia mirabolante de botar o nome da série Bem-vindos ao Hospital. E o pastor Daniel disse: não, bem-vindos ao hospital não dá muito certo. Vamos só colocar a frase do Lutero que fica mais bonito. Deu certo, Daniel, viu? A tua ideia foi boa e a igreja está cheia. Que bom que vocês vieram para nessa noite nós fazermos uma reflexão sobre igreja a partir desse tema. Esse tema, igreja linkado, fazendo uma reflexão comparando a igreja a um hospital. E o convite é para que de fato nós possamos durante esse culto abrir a nossa visão para esse significado. Tem uma frase de Martinho Lutero, que é a frase que deu origem ao tema, que ele diz assim: a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. Essa é uma primeira reflexão. Se nós pensarmos o período que Lutero viveu, o período em que de fato ele despertou para a fé, mesmo já conhecendo a fé, em todas as suas lutas pessoais, e ao reconhecer a sua situação diante de Deus, de que era um homem pecador, de que era um homem que não tinha forças nele mesmo, que apesar de ter muito esforço, muito desejo de obedecer a Deus, ele se percebia pecador e falho. E ao estudar a palavra de Deus, ao olhar para a igreja, ele faz uma percepção muito interessante, na qual ele diz: a igreja, ela é mais parecida com um hospital do que com um museu. Qual é a diferença do hospital e do museu? No museu você só enxerga obras completas. Por mais que sejam 3 riscos, num quadro é uma obra completa, que você olha e diz: nossa, que beleza nesses riscos. Quem entende acha bonito, eu acho que são 3 riscos. Mas as pessoas olham e vão no museu para observar algo que já está pronto, que já foi feito, e que você de certa forma só vai lá admirar quão belas são aquelas artes, quão belos são aqueles materiais que constam ali. E uma outra análise que vai totalmente ao contrário dessa é nós olharmos para um hospital. Porque o hospital a gente sabe que, tirando as pessoas que trabalham no hospital, normalmente quem vai lá é porque não está bem. Normalmente quem vai lá, e dizem que o homem é mais teimoso, é só quando não tem mais paracetamol que resolva. Aí ele vai no hospital porque depois de muita briga ele entende: agora só o hospital para me ajudar que eu não estou bem. E daí nós temos que começar a olhar, e de fato eu acho que é boa a provocação de pensar. Nem sempre é agradável ir num hospital. Nem sempre é fácil perceber a necessidade de ir no hospital. Mas nós temos que reconhecer que o hospital é um lugar de cura. Nós temos que reconhecer que quem está no hospital não está pronto, mas ele está no lugar certo, diante da doença, diante da enfermidade, ele está num lugar que pode lhe ajudar a viver diferente. E para mim essa analogia cai direto com aquilo que nós queremos refletir nessa noite com a igreja, de fazer nós pensarmos que de fato, a olhar para nós mesmos, não estamos prontos, não somos obras de arte apenas para ser admiradas pelos outros, das pessoas entrar aqui e ficar olhando: ó, que obra completa cada pessoa dessa igreja. Mas a gente pode dizer: vem para o hospital, porque podemos não ser perfeitos, podemos não ser completos, mas sabemos que aqui é um lugar que aquele que é perfeito cuida de nós, que aquele que pode nos tornar completos age nas nossas vidas. Eu quero começar essa meditação com um texto que também foi impulso para Lutero, que é o texto de Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Quem tem sua Bíblia eu convido para abrir. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Quando a palavra nos conta do chamado de Mateus. E a Bíblia diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa,
foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui palavra de Deus para nós. Essa palavra do Evangelho de Mateus nos conta do chamado exatamente desse evangelista Mateus, que ele era um coletor de impostos, ou seja, o seu salário, o seu sustento era fruto daquilo que ele conseguia receber cobrando a mais do seu próprio povo. E de repente Jesus olha para um homem desse e diz: me segue. E no momento seguinte a Bíblia diz que tinha uma janta na casa, e que nessa casa tinha dois tipos de figura, que a Bíblia relata: publicanos e pecadores. Publicanos, e quando as pessoas fazem análise tentando explicar, hoje em dia, como nós poderíamos imaginar quem eram os publicanos, eles eram as pessoas, funcionários de Roma, que cobravam imposto do seu próprio povo, e que acabavam tendo que extorquir para ganhar mais. Seriam os políticos corruptos, comprovados em áudio e vídeo na Lava Jato. E Jesus estava sentado com os políticos corruptos da Lava Jato da época. E a outra lista que nós temos aqui, que não é de políticos, tem só um título: pecadores. Aí você já deve imaginar que não era uma obra de arte completa diante de Jesus nessa janta. Publicanos e pecadores, sentados em uma mesa, jantando com Jesus. Jesus participando da comunhão de uma mesa dessas. E de repente chega um grupo, o grupo dos fariseus, que eram os religiosos da época. Pessoas que os outros olhavam e diziam: esses entendem da lei, esses conhecem a Bíblia, esses sabem o que é a vontade de Deus, esses tentam ser as pessoas mais certas do nosso meio. Esses são exemplos de santidade. E diz que esses homens perguntam para os discípulos de Jesus: o que o mestre de vocês faz sentado numa roda dessas? O que o mestre de vocês faz sentado com pessoas desse tipo? Jesus ouve aquela conversa e reage na hora. Os sãos não precisam de médico mesmo. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim aqui para chamar aqueles que não precisam. Eu vim aqui para chamar as pessoas ao arrependimento. Eu vim para fazer com que as pessoas entendam que elas são doentes e precisam de um médico. Essa é a lição de Jesus para Mateus e para todos que estavam ao seu redor. E nessa reflexão dessa noite, pelo menos, existe dois tipos de construções no imaginário ou no argumento das pessoas sobre igreja que eu queria conversar nessa noite. Nós vamos ter 4 semanas sobre isso, mas nesse primeiro dia eu queria falar sobre pelo menos esses dois pontos. Primeiro, existe um grupo de pessoas que acham que a igreja é boa demais para elas. Que elas olham para a igreja e pensam: não, eu ainda não estou pronto para ir nesse lugar, eu faço muita coisa errada, eu não posso ir numa igreja. Eu lembro que a minha irmã usava esse argumento. Eu há um bom tempo já participando de uma igreja, e a minha irmã começa a despertar para o evangelho, só que de repente ela dizia assim para mim: Rafa, eu ainda não estou preparada para ir na igreja, eu acho que eu faço muita coisa errada ainda. Acho que eu tenho que dar uma acertada aí para depois ir. Eu disse para ela: Mana, você é enfermeira. Ela: sou enfermeira. Eu disse assim: para pensar o seguinte comigo então. É normal que os doentes cheguem, depois de curados, dizendo: eu estava com uma dor no estômago terrível semana passada, eu melhorei e vim aqui avisar vocês? Ela: claro que não, né? Óbvio que não. Ele diz: é normal que uma pessoa quebra a mão e dela vai lá e puxa o dedão em casa, bota um gelo e na hora que cura ela diz: ó, meu dedo, ó, tá bom.
funcionando normal, vim só avisar vocês aqui. Ela disse, óbvio que não. Eu disse assim, pois é, na igreja também é assim. Não é quando nós conseguimos curar que nós vamos lá, é quando a gente precisa de cura. Não é quando nós acertamos todas que nós vamos lá. É quando nós entendemos que mesmo com nossos erros, Deus nos ama. A igreja é hospital para pecadores. A igreja é esse lugar, e a igreja aqui é a igreja de Jesus Cristo. Essa na qual Jesus nos convida a fazer parte. Ela de fato ela é uma resposta para essas dores do mundo. Então tem pessoas que pensam assim, a igreja é boa demais para mim. E nessa nós precisamos lembrar para elas, a igreja não é museu para santos, é hospital para pecadores. Só que essa mesma frase precisa ser dita para um outro grupo, que é um grupo que diz assim, eu sou bom demais para a igreja. Eu não vou na igreja, porque lá eu vejo, eu conheço aquele que senta lá, faz um monte de coisa errada, trabalha comigo, fala aquele monte de bobagem, a gente vê o que acontece aí, né? Esses pastores aí, a gente sabe o que acontece. E essa é uma reflexão interessante para mim, creio que para o Daniel também. Você está num lugar e você é um ser humano normal. Você faz amizade com as pessoas, você conversa, a pessoa ri contigo, está tudo bem, até que vem a pergunta, o que você faz? Aí já dá aquele minuto de silêncio. E eu digo, eu sou pastor. A pessoa na hora fecha a cara. Pastor, legal, né? Muitos já botam a mão no bolso para garantir, né? Que pastor sabe as paradas aí. A pessoa já fecha a cara na hora, pastor dela. Duas impressões as pessoas têm. Uma é, se a pastora dessas coisas de igreja e esse pessoal só quer o dinheiro dos outros. O pessoal faz um monte de coisa errada e depois domingo está lá sentado no banco da igreja. E um outro grupo tem uma outra percepção de dizer, se ele é pastor eu tenho que cuidar para não falar bobagem. Aquelas pessoas que dizem, vamos dar a piada que o pastor chegou aí, né gente? Não. Então, tanto esse grupo que pensa assim, a igreja é boa demais para mim, ou eu sou bom demais para ela, tem que mais uma vez ouvir ecoar bem forte nos seus ouvidos essa mensagem. A igreja não é um museu para santos, é um hospital para pecadores. O Nick Gamble, que é o criador do curso Alfa, esse que nós fazemos na igreja, ele publicou no seu Facebook sexta-feira. Eu acho que ele sabia que a gente ia fazer essa série aqui no Brasil. E lá de Londres ele publicou essa frase. Igrejas não são museus que mostram pessoas perfeitas. Elas são os hospitais onde os feridos, magoados, machucados e partidos encontram a cura. É bonito demais olhar para os evangelhos e perceber. As pessoas feridas, as pessoas machucadas, as pessoas partidas, sem sentido na vida, as pessoas desesperadas, enxergavam em Jesus uma possibilidade de uma vida diferente. Viam em Jesus uma possibilidade de cura. Percebiam que Jesus era a esperança para esse sofrimento que nas suas próprias forças, no seu próprio recurso e na sua própria habilidade, ela não era capaz de resolver. E elas olhavam para Jesus e ali encontravam um caminho, um lugar para a cura, um lugar para a transformação. A igreja, o hospital para pecadores. Esse lugar do qual Jesus diz, vem, você aqui faz parte dessa história. E a igreja é isso. Se você olhar para a sua vida, se olhar para a minha vida, nós vamos chegar à conclusão, não há perfeição. Mas nós vamos perceber que, ao estar em contato com a igreja, daí eu não falo com uma placa de igreja, com um prédio de igreja, mas nessa comunhão, nesse viver o evangelho, experimentar da palavra de Deus, estar diante do povo de Jesus, a gente percebe o quanto Deus vai mudando a nossa vida, o quanto Deus vai nos transformando. Quanto um domingo você está lá, enjoado do Faustão e resolve vir para o culto, e o teu domingo ganha um sentido totalmente diferente. Quantas vezes você chega em um lugar onde tem uma reunião de pessoas que buscam a Deus, e você está com o coração aflito, e de repente sai dali aliviado. O quanto aquilo te traz força, o quanto aquela presença de Deus nesses lugares é incrível para mudar a tua vida. Esse hospital que nós precisamos ir, esse lugar onde nós precisamos reconhecer as nossas falhas,
E uma coisa que nós precisamos observar é que a Bíblia nunca nos disse, em momento algum, que a igreja é lugar para pessoas perfeitas. Olha para a história bíblica. Quem conhece um pouco da história bíblica, você vai ver os grandes nomes da fé, os grandes heróis da fé, como às vezes são tratados. E você vai perceber que não era no que eles faziam ou conseguiam ser, mas era no que Deus fazia neles. Ali que estava a grande força da vida deles. Olha para a história de um homem chamado Abraão, que era o pai da fé, e é considerado o pai da fé. O pai da fé, certa vez, com medo da reação de um rei, de um faraó, ao saber que Sara era sua esposa, porque Sara era bonita, resolveu mentir que ela não era esposa dele. Resolveu dizer, eu vou até entregar ela para não ter perigo de ninguém me machucar. E diante dessa mentira, Deus intervém então e muda a história, mas daí nós vemos, puxa vida, o pai da fé faz uma coisa dessa? Nós olhamos para a história de Isaac, repete os mesmos erros do pai. E o terceiro patriarca, o terceiro pai da fé é Jacó. O apelido dele era nada mais, nada menos do que enganador. Olha, o herói da fé, o enganador. E a gente vai vendo que a bênção de Deus que ele conquistou foi enganando seu irmão. Teve um rolo tremendo com seu sogro, que o sogro enganava ele enganava o sogro, e um enganando o outro para ver qual conseguia enganar mais. E de repente Deus encontra um homem que nem esse, e numa certa etapa da vida de Jacó, Jacó chega diante de um sonho onde ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, e ele diz, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Agora eu percebo que Deus está na minha vida. E ele vai percebendo que não era na habilidade em quem ele era, mas do que Deus era. Nós olhamos para o grande rei Davi, que faz parte da genealogia de Jesus, e a Bíblia nos diz que ele era adúltero e assassino. E lá em Atos capítulo 13 vai dizer, Deus diz, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Como assim? Um homem falho. Um homem pecador. Um homem que não acertava todas. Mas ele acertava quando ele percebia, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Deus. E o grande mérito de Davi não foi quando ele derrubou Golias, mas foi quando diante do seu pecado ele quebrantou o coração na presença de Deus e disse, Deus, eu sou pecador e eu preciso de Ti. É só isso que eu preciso. E ali a gente vai percebendo a transformação na vida de uma pessoa. E você vai ter milhares e milhares de exemplos de pessoas ao longo da história que se alguém olhar e falar, puxa, mas lá na igreja tem isso, você vai ter que dizer, é verdade. Não é assim? Na igreja tem gente assim, você vai dizer, tem mesmo. Mas só que tem uma coisa que faz a diferença nessa história. O pastor Ricardo Agreste, ele tem um livro chamado Igreja Tô Fora, mas ele não está saindo fora da igreja. É um livro só para refletir sobre isso. Ele diz assim, sobre essa questão de Deus usar pessoas imperfeitas ao longo da história. Essa é a matéria-prima que Deus está usando ao longo da história para formar seu povo, sua igreja. Gente limitada, falha e imperfeita. Por isso, ao lermos a história de suas vidas, o que nos salta aos olhos não é quão virtuosos eles eram, mas quão gracioso Deus foi para com eles. Da mesma forma, será com as nossas vidas. Ao olharmos para a história da igreja, nós vamos perceber isso. Não eram pessoas perfeitas, mas Deus foi gracioso com elas. Meu querido, nessa noite eu quero dizer que, se você faz parte da turma que pensa, eu acho que eu sou quase bom demais para esse lugar, a igreja é hospital para pecadores. Mas se você está dizendo, eu não mereço esse lugar, a igreja é hospital para pecadores. Diante dessas duas reflexões que nós estamos fazendo, nosso momento atual, ele nos leva a uma reflexão também de que, de repente, nem a angústia de algumas pessoas olhar para a igreja e pensar, eu não sou digno dela, porque hoje em dia nós nos achamos merecedores de muitas coisas. Eu em breve vou pedir para soltar um vídeo, que é onde um historiador, filósofo chamado Leandro Carnal, que a gente já cita algumas reflexões dele aqui,
ele fala sobre como as pessoas atualmente encaram essa questão de não perceberem as suas falhas e os seus erros. Solta o vídeo, por favor. A grande questão é que instituímos uma vaidade agora como virtude e não mais como pecado capital. A humildade não pega bem. Durante algum tempo eu fiz entrevistas de candidatos a estágio e eu tinha que fazer uma pergunta clássica de entrevista. A pergunta mais clássica de entrevista: cite um defeito seu. E durante todos esses anos eu jamais ouvi um defeito. Porque todos me diziam: um defeito seu. Perfeccionismo. Nossa, eu faço tudo a perfeição. Não, eu queria saber um outro defeito: obsessão com o horário na empresa. Chegar na hora é uma obsessão. Não, mas diga algo que realmente você gostaria de mudar. Dedicar mais à família e menos à empresa, porque eu sou totalmente dedicado à empresa. Ninguém me diz que bebe até cair, ninguém me diz que é tarado, ninguém me diz que é totalmente responsável. Ninguém tem um defeito. Haja vista que num levantamento de uma revista semanal, todos os entrevistados disseram merecer o paraíso, mesmo condenados em prisão. Condenados em prisão por assassinato disseram que seriam salvos, que já pagaram por isso. E há um mundo em que todos seriam condenados, em que a humildade era uma regra, surgiu um mundo em que ninguém mais é condenado e que a salvação é uma regra. De um Deus terrível de juízo final, que ficava nos tímpanos das igrejas góticas, como em Notre-Dame de Paris, a um Cristo do capítulo 25 de Mateus, ou pintado por Michelangelo na Capela Sistina, ao Cristo julgador, surgiu esse Buddy Christ, esse Cristo amigável, este Cristo simpático, este Cristo que fala comigo, este que é especial para mim, este que ressignifica uma relação de vaidade. Deus me entende. A crença na vaidade como uma nova virtude é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. É cada vez mais difícil atribuir notas baixas a alunos. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. É cada vez mais difícil estabelecer regras, porque imediatamente a vaidade produz a hermenêutica da regra, ou seja, a interpretação. Essa hermenêutica permanente é fruto do meu eu, que ressignifica a todo instante esta característica surgida na Grécia do individualismo, reforçada pela burguesia do Renascimento e estimulada hoje no mundo capitalista atual como a necessidade de ser único, especial, forte, onipresente. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza, não permite mais que eu falhe sexualmente, porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste, porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso. Aquela que antigamente era dito que fortalecia o caráter, que estimulava o crescimento, que nos levava para cima, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas. O mundo está acabando a todo instante. E essa individuação nossa aumenta com essa sensação de fim de mundo, com essa sensação absoluta de que a nossa vaidade há muito tempo deixou de ser um defeito e passou a ser uma virtude sólida. A reflexão dele sobre os dias atuais é essa. E creio que você vai concordar que, de repente, o problema não é mais pensar: eu não sou digno nessa igreja. Mas de às vezes pensar: essa igreja não é digna de mim, porque lá tem um monte de gente que erra. Tem um escritor chamado John MacArthur que ele diz assim: a igreja não é perfeita, nunca o foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manter-se afastados da igreja e dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso eu penso: venha, tem lugar para mais um. Queridos, essa é a grande realidade da vida. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, e o reconhecimento disso é o que Deus espera de nós. O texto que nós lemos encerra com Jesus dizendo: aprendam o que eu quero dizer, que eu desejo é misericórdia, não sacrifícios. Aprendam que o meu chamado é para pessoas que quebrantam o coração na minha presença. Nós já falamos dessa definição
da grande diferença que existe entre culpa e arrependimento. A culpa é consequência de um erro. A tristeza pela consequência de um erro se chama culpa, que é quando você rouba, por exemplo, por 10 anos e ninguém descobre. Aí no dia que descobrem, a pessoa chora e diz: eu nunca mais vou fazer isso. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. É sentir tristeza porque foi descoberto no que estava errando. O verdadeiro arrependimento é quando um marido que trata mal a esposa, sem ter briga nenhuma, sem ter ameaça nenhuma, um dia acorda, olha para ela com tanto amor e percebe: eu não posso mais fazer isso com ela, que eu a amo demais, e resolve mudar a sua atitude. Quando nós olhamos para Deus, Deus diz que a porta está aberta da igreja para pessoas falhas, mas para pessoas que entendem que Ele nos chama pelo arrependimento, que o chamado dele é para que a gente diga: não dá mais, não dá mais, eu preciso dizer: Deus, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. O mundo vai ser transformado não por uma igreja perfeita, o mundo vai ser transformado por uma igreja que de fato abre as portas e diz: vem, tem espaço para mais um. Vem, tem espaço para quem sabe que não consegue. Vem, tem espaço para as pessoas falhas. O livro Maravilhosa Graça nos conta a história de uma mulher que ela fazia algo terrível. Ela era viciada em crack e alugava sua filha de 2 anos para maníacos sexuais. E um dia ela ficou profundamente arrependida disso que fazia e procurou um amigo, um jovem cristão, para conversar com ele em lágrimas, dizendo: olha o que eu fiz com a minha vida, olha o que eu fiz com a minha filha, eu preciso de ajuda, me diz alguma coisa, algo que eu possa fazer. E ele diz assim para ela: procura uma igreja. A reação dela foi de espanto e até de sarcasmo, de dizer: eu já estou mal o suficiente, você quer que eu procure uma igreja para me sentir pior ainda? E aí o livro começa uma reflexão a partir dessa história de dizer: aonde a igreja perdeu aquilo que Jesus fazia? Que os pecadores mais desesperados olhavam para ele e entendiam: a única saída para os meus erros e para o meu desespero é buscar a Jesus, porque nenhum outro me olha desse jeito, nenhum outro me abraça na minha dor, nenhum outro me dá a chance e a possibilidade de ressignificar a minha vida e de ter uma nova experiência. A igreja não pode perder essa chama, porque nós todos estamos nas mesmas condições, pecadores resgatados pelo amor de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a reflexão não é: eu estou um pouco melhor, mas é perceber: Deus é melhor ainda. Evangelho de Lucas capítulo 5 nos conta de uma pesca, aonde Pedro, já experiente pescador, tentando pescar alguns peixes, não consegue pescar nada. Depois de uma noite cansativa e sem resultados, a Bíblia nos diz, conta que Jesus chega e diz: jogue as redes, Pedro. E Pedro diz assim: olha, Senhor, a gente tentou a noite inteira e não conseguiu nada, mas como é o Senhor que está dizendo, como é o Senhor que está falando, eu vou jogar mais uma vez. E ao jogar as redes vem tanto peixe, que eles nem têm forças, e a rede nem sustenta, de tanto peixe que dá, diante da ordem de Jesus. Pedro, ao se aproximar de Jesus e ver o quanto Jesus é maravilhoso, sabe o que ele diz? Ele não diz assim: ai, como eu sou bom, olha só para mim, já estou diferente daqueles outros, porque eu estou vendo os milagres de Jesus de perto. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais nós percebemos quem Deus é, mais nós percebemos quem nós somos. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais religiosos nós nos tornamos e pensamos que a fé é um mérito nosso, que nós estamos virando quase um museu de santos, de obras bonitas e perfeitas, e que tem condição agora de sentar numa cadeira e olhar para os outros e dizer: vocês não são perfeitos que nem eu.
A realidade do Evangelho nos leva a reconhecer: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E que isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. E diz mais: não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que nós recebemos é de graça. E nós recebemos quando entendemos que não merecemos. Eu trabalhava, meu período prático foi na cidade de Palhoça, perto de Florianópolis, e uma vez por mês nós tínhamos cultos no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, o Serene, que também tem aqui na região de Blumenau. E nesse culto que eu ia uma vez por mês lá, chamava atenção para mim o hall de entrada, a recepção deles, que tinha uma lista de regras para as pessoas que entrariam lá. E a primeira dizia assim, era mais ou menos assim: você pode entrar aqui se você reconhecer que não consegue sozinho. Se você quer ser curado, primeiro reconheça, você não consegue sozinho. E de fato o Evangelho nos chama a isso, o reconhecimento de que não conseguimos sozinhos. Mas o Evangelho também nos transforma e nos faz de pessoas aceitas e amadas a pessoas que aceitam e amam. E o Evangelho não nos deixa iguais. A vida desses homens que ao longo da sua história conheceram Jesus tem um antes e um depois. Tem a história de homens que de fato tiveram as suas falhas e os seus erros, mas a experiência com Deus transformou o seu olhar e a sua vida. E a história até hoje é assim. Homens e mulheres que conhecem a Deus, elas se tornam com um olhar mais amoroso pelas pessoas, mais amoroso por Deus, mas as suas vidas não são iguais. Nós nos acostumamos a ver escândalos, nós nos acostumamos a ver pessoas errando, nós nos acostumamos a ouvir esse discurso que Jesus nos ama e nos entende. Mas nós temos que entender que Jesus, como Deus nos diz, tem uma cruz que você deve seguir. Tem muitas e muitas ordens nas cartas dizendo uns aos outros: amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros. A Bíblia nos chama que esse amor que nos alcança seja usado na nossa vida para alcançar outras pessoas. Eu encerro com uma frase de Philip Yancey que ele diz assim: Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Deus nos ama, Deus ama a mim e a você, e nesse hospital de pecadores Ele diz: vem, você tem lugar. Mas Ele também diz: vem que eu quero tratar a tua vida. Hoje nós temos culto com ceia. E a ceia é essa lembrança para todos nós de que Deus nos aceita e nos ama, porque a Bíblia nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele demonstrou esse amor. Quando nós falhamos, Ele acertou e nos amou. Quando nós fugimos dEle, Ele estendeu os braços e veio atrás de nós. Jesus fez isso. Mas a ceia também nos diz que Jesus fez isso por nós. E que ao participarmos dela, nós devemos examinar a nós mesmos. E hoje eu te convido a fazer essa pergunta ao vir para a ceia. Você entende teu lugar nesse hospital? Ou você ainda acha que não precisa dele? Você entende que aqui tem lugar para você? Esse é o convite de Jesus nessa noite.